Leamos, pois, a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 37. Diz assim a palavra de Deus: Fez também Bezaleel a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora. E fez também uma moldura de ouro puro ao redor. E fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as com os seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro, e colocou as argolas nas laterais da arca, para que pudesse ser carregada. E fez a tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo querubim na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas as tampas, e estavam um de frente para o outro, com o rosto voltado. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Deus, ser favorável a nós, ser propício, queremos estar ministrando a tua palavra. Peço ao Senhor, ao teu Santo Espírito, que fale ao nosso coração e ao coração dos amados rádio-ouvintes. Queridos, a palavra ora lida fala a respeito da arca da aliança. Nós sabemos que dentro da arca existiam 3 elementos sagrados: a vara de Arão, que havia florescido, as tábuas da lei escrita pelo próprio dedo de Deus dado a Moisés no monte, e existia o pote com o maná no deserto. Irmãos, quando falamos a respeito das tábuas da lei, estamos falando a respeito das leis de Deus, das ordenanças que Deus deixou para que eu e para que você pudesse estar vivendo nesse tempo da graça, regido por meio da palavra de Deus. Quando falamos a respeito da vara de Arão, falamos a respeito de liderança. Nós sabemos que foi posto um desafio para que colocassem as varas à parte, e a vara que florescesse, essa seria o homem a qual Deus escolheu. E nós sabemos pelo texto bíblico que a vara que floresceu foi a vara de Arão. E o terceiro elemento sagrado, o pote de maná no deserto. Nós sabemos que o povo de Deus ele caminhou 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não se perderam, ou seja, fala do cuidado de Deus. Podemos ver no estudo anterior como o véu desempenha uma importante função no tabernáculo. Era ele que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote podia adentrar, isto é, uma vez no ano, ou seja, num dia da expiação. Com a morte do Filho de Deus, nos relatam as Escrituras que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tornando aquele local um local de livre acesso para todos. Agora, tanto judeus como gentios, mulheres, podiam olhar para dentro do Santo dos Santos sem o risco de perder a vida, ou seja, Jesus, ao morrer na cruz, ele levou cativo ao cativeiro. Em outras palavras, Jesus pagou nossas dívidas. Então nós temos acesso diretamente ao trono do Pai. Isso nos quer dizer que daquele momento em diante, todos nós, sem exceção, temos um acesso único e direto a Deus. A Arca da Aliança era apelidada o caixote de ciúme de Deus. Ela era feita de ouro puro por dentro e por fora. Existia
as argolas nas 4 extremidades da arca. A recomendação de Deus era que a arca fosse carregada apenas pelos levitas, apenas os levitas poderiam carregar a arca. Mas vemos na palavra de Deus que o povo começou a pecar, a desobedecer, e a arca começou a ser conduzida por animais. E a Bíblia nos revela que Deus começou a chacoalhar o arraial, porque a arca fala da presença de Deus. A presença de Deus não deve estar sobre os animais, deve estar sobre o ser humano, deve estar sobre mim e sobre você. E a Bíblia nos revela que Uzá tentou parar a arca quando a arca ia cair. Ele querendo dar uma de bom para salvar a arca, a Bíblia diz que ele tocou e morreu imediatamente. Essa peça era de madeira de acácia, toda forrada de ouro por dentro e por fora, como eu já falei, com uma bordadura em volta, também de ouro puro. A arca era coberta por uma tampa chamada de propiciatório, é onde ficava a Shekinah de Deus, e adornada por 2 querubins, também feitos de ouro puro, que ficava frente a frente, com as faces voltadas para o centro da arca. Dentro da arca ficavam as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão que havia florescido. Os irmãos podem ver isso no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado, e as tábuas do pacto que Deus tinha selado com o povo de Israel. Então, essa arca era nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Enquanto a arca estava junto com o povo de Deus, a Bíblia nos revela que o povo de Deus tinha vitória. Quando a arca se retirava diante do povo, o povo de Deus, ele era derrotado. Irmãos, a presença de Deus deve estar constante em nossas vidas. Não troque a presença de Deus por nada. Por mais difícil que seja a sua luta, a sua caminhada, continue adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele tem o melhor para nos dar. E a Bíblia nos diz que Moisés, ele quando estava recebendo as tábuas da lei, Moisés estava no cume do monte. Quando Moisés desce de lá, Moisés ficou 40 dias e 40 noites orando no monte para receber as tábuas, escritas pelo próprio dedo de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés desce, o povo já havia se corrompido. E aí Josué, ao Moisés descer do cume do monte, Josué vê Moisés, e Moisés fala para Josué: que bramido é esse no arraial? E quando Josué procura ver o que era que o povo já estava idolatrando o bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Moisés, ele diz para o povo: quem é do lado de Deus vem até mim, quem não é, fique por aí mesmo. Segundo os estudiosos, Moisés ele arremessa as tábuas da lei. E segundo os estudiosos, quando a tábua da lei toca o solo de Israel, diz a Bíblia que a terra se abre e Deus engole os inimigos. Isto mostrando a soberania da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana, ela tem todo o poder, porque ela é a palavra de Deus. E Moisés chega e diz: aquele que não viver pela lei, morrerá pela lei, mostrando que é necessário para que o cristão viva, sobreviva nesse mundo, obedecer a palavra de Deus, visto que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não pediu a Deus que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. A cada dia, a cada momento, a cada instante, a Bíblia diz que o inimigo tenta, ele anda bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para que tenha vida e vida com abundância. Que cada amigo rádio ouvinte do programa, nessa noite da rádio, possa receber
a visitação do anjo do Senhor, a presença do Espírito Santo, a Shekinah de Deus, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, que em todo tempo as suas vestiduras estejam alva como a neve, para que quando a trombeta soar, você e eu possamos ser arrebatados, possamos ir morar no céu. Desde já eu agradeço a rica e gloriosa oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.